Meu terno estava pendurado na porta do quarto. Passado. Perfeito. Pronto. As alianças estavam numa caixinha de veludo na minha mesa de cabeceira, e toda vez que eu passava por elas, sentia um orgulho silencioso. Aquele tipo que só aparece quando você acredita que a sua vida finalmente está indo exatamente como você planejou. Faltavam 8 dias. 8 dias para eu me casar com Emily. Naquela noite, eu disse a ela que ia buscar comida no restaurante italiano ali perto. Ela me deu um beijo no rosto, disse que estava cansada, que ia dormir cedo. Ela estava com o perfume que eu tinha dado de aniversário. Parecia feliz. Eu estava a 3 quadras do restaurante quando vi aquilo. O Mercedes preto do meu pai, parado no estacionamento lateral ao lado do Carusos, com o motor ligado. Quase não parei. Meu pai tinha jantares de negócios pela cidade inteira, podia ser qualquer coisa. Mas alguma coisa me fez diminuir a velocidade. Um instinto que eu nem sabia que tinha. Encostei o carro. Conseguia vê-los pela janela. Emily estava no banco do passageiro. Os ombros dela tremiam. Ela estava chorando. Não discretamente, não de mansinho, mas aquele choro que vem de um lugar fundo e feio. Meu pai estava inclinado em direção a ela. A mão dele estava no pulso dela, não segurando, apertando. Abri uma fresta da janela e ouvi meu pai dizer com aquela voz calma e controlada que ele usa quando quer que as pessoas entendam que não há espaço para discussão. Você já foi longe demais. Não tem mais como voltar atrás. Fiquei parado. Não me movi. Não saí do carro. Não bati no vidro, nem abri a porta. Fiquei ali com as mãos no volante, olhando para a mulher com quem eu ia me casar chorar no carro do meu pai, enquanto ele segurava o pulso dela como quem segura alguém pela guia. Voltei para casa. Fiquei sentado na sala escura por 2 horas. Eu ainda não sabia, mas tinha passado 3 anos amando a mulher que a minha própria família tinha plantado na minha vida. O nome dela era Emily Hartwell. Ela tinha 29 anos quando nos conhecemos, e era bonita do jeito que pega você de surpresa. Sem alarde, sem esforço. Ela tinha um jeito de te ouvir que fazia você sentir que era a única pessoa na sala. Nos conhecemos na abertura de uma galeria de arte. Não sou de galeria. Um amigo da faculdade me arrastou. E quase fui embora depois de 20 minutos. Aí Emily fez um comentário seco sobre um quadro abstrato que parecia o delírio febril de uma criança, e eu ri mais do que tinha rido em meses. Ficamos conversando por 3 horas. Pedi o número dela. Ela me deu sem hesitar. No terceiro encontro, eu já sabia que estava perdido. Ela era carinhosa de formas que eu não esperava. Lembrava das coisas, as coisas pequenas. Lembrou que eu não gostava de coentro depois de eu mencionar uma vez de passagem. Lembrou que eu chamava meu avô de vô e que ele tinha morrido 2 anos antes de eu conhecer ela. Perguntou sobre ele. Quis saber de verdade. Com 6 meses de namoro, ela tinha uma chave reserva do meu apartamento. Com 1 ano, tinha se mudado para lá. Construímos uma vida juntos das coisas pequenas. Café logo cedo, antes de qualquer um de nós estar completamente acordado. Ela pegando meus moletons e fingindo não saber onde tinham ido. Noites longas no sofá, discutindo coisas que não importavam. Ela adormecia com a cabeça no meu ombro, e eu ficava sentado ali muito depois de estar com sono, porque não queria me mover e acordar ela. Falamos sobre filhos. Ela queria 2. Eu disse que aceitaria o que viesse. Quando pedi em casamento, ela chorou. Lágrimas de verdade. Ou o que eu acreditava serem lágrimas de verdade. Disse sim antes de eu terminar a frase. As mãos dela tremiam. Por 3 anos eu teria apostado minha vida nessa mulher. Me enganei em muita coisa, mas não me enganei no quanto eu a amava. Essa parte era real. E essa parte vai ser sempre a pior parte. Meu pai, Richard Carter, não é um homem caloroso. Tem 62 anos. Construiu sua empresa a partir de uma construtora regional, até transformá-la em um portfólio de imóveis e private equity que o enriqueceu o suficiente para parar de se importar com o que as pessoas pensam dele. É controlado, preciso e frio, do jeito que homens poderosos ficam quando param de precisar das pessoas para qualquer coisa além da utilidade. Ele conheceu Emily mais ou menos com 4 meses de namoro, um jantar de domingo na casa dele. Minha mãe cozinhou, Emily levou vinho. Fiquei observando meu pai quando Emily entrou.
A maioria das pessoas, novas namoradas, sócios de negócio, qualquer um que ele ainda não tivesse avaliado, recebia uma pausa, um cálculo. Os olhos dele percorriam você devagar, antes dele decidir que expressão usar. Quando Emily entrou, não houve pausa. Ele já sabia o que achava. Levantou, estendeu a mão e disse: "Emily, finalmente." E sorriu, coisa que quase nunca fazia. E disse que o jantar tinha sido o melhor que ele havia tido em anos. Emily sorriu de volta. Ela disse: "Ele é exatamente o que eu esperava." Achei que era um elogio sobre como eu o tinha descrito. Ri. Minha mãe riu. Meu pai riu, meio segundo depois de todo mundo. Na época, nada disso significou nada para mim. Mas fico voltando àquele jantar agora. Fico voltando àquela frase. Ele é exatamente o que eu esperava. Não, que homem incrível. Não, agora entendo de onde você tirou isso. Exatamente o que eu esperava. Como se ela tivesse sido brifada. Em certo momento, Emily foi pegar o copo e meu pai disse sem pensar: "Cuidado, Em." Em, não Emily. O tipo de apelido que você usa quando já disse antes, em voz baixa, em lugares onde ninguém deveria ouvir. Emily congelou. Minha mãe ergueu os olhos. E eu ri, porque ainda era idiota o suficiente para ajudá-los a esconder a verdade de mim. Uns 8 meses depois de começar a namorar Emily, conheci Noah. Ele tinha 4 anos na época. Tinha esse cabelo bagunçado e uns olhos castanhos sérios, grandes demais para o rosto. E ele estudava tudo antes de tocar, como se o mundo precisasse ser inspecionado primeiro. Emily disse que era sobrinho dela, filho da irmã mais nova. A irmã estava passando por um momento difícil, ela não especificou qual. E Emily ajudava quando podia. Ficava com ele nos fins de semana, levava ao parque, às vezes ele dormia lá. Eu adorava aquele menino, falo sério. Me apeguei àquele menino daquele jeito fácil e sem complicação que acontece quando uma criança simplesmente decide que pode confiar em você. Noah decidiu que podia confiar em mim em uns 20 minutos, quando me ajoelhei no chão e ajudei ele a montar um posto dos bombeiros de Lego na sala de Emily. Depois disso, eu era Ryan, com R maiúsculo, dito com muita seriedade e importância, como se meu nome fosse um título. Numa tarde, ele devia ter uns 5 anos, estava quase dormindo no sofá com a cabeça no colo de Emily, ela passando a mão no cabelo dele, e ele disse, sonolento e baixinho: "Mamãe." A mão de Emily parou. Ela ergueu os olhos para mim, e alguma coisa passou pelo rosto dela. Pânico, talvez, ou culpa. Mas sumiu tão rápido que quase não vi. "Ele faz isso às vezes," ela disse. Disse levemente. Disse que a irmã trabalhava de madrugada, e que Noah passava tanto tempo com Emily que as linhas ficavam confusas para ele. Disse que era até fofo, na verdade, que ele se sentisse tão seguro com ela. Disse aquilo como quem já tinha dito antes. Não tropeçou. Não buscou as palavras. Disse, como uma fala que ela sabia de cor. Mais tarde naquela noite, depois de Noah ter dormido, passei pelo quarto de hóspedes e vi Emily parada na soleira da porta. Ela estava só olhando para ele. Não como uma tia, como uma mulher olhando para a única parte da vida que ela não podia se dar ao luxo de perder. Cheguei por trás e coloquei a mão no ombro dela. Ela se assustou. De verdade. Depois sorriu rápido demais e disse, "Desculpa." "Você me assustou." Mas lembro que pensei em uma coisa que não queria ter pensado. Por que uma tia se sentiria culpada por amar o sobrinho? Fiquei repetindo para mim mesmo que fazia sentido, porque a alternativa era algo que eu não queria encarar. 6 meses antes do casamento, meu pai se envolveu de formas que nunca tinha antes. Ofereceu pagar tudo. Não contribuir, pagar tudo. O espaço, a comida, a lua de mel, o jantar de ensaio, insistiu. Meu pai é generoso de formas calculadas. Ele dá quando dar é vantajoso para ele. Não escreve cheques em branco por sentimento. Também pressionou a data. Quando Emily e eu tínhamos falado em um noivado longo, talvez 18 meses, ele disse que era tempo demais. Disse que essas coisas arrastam e arrastar muda as coisas. Empurrou para uma data dentro do ano. Se envolveu na lista de convidados. Sugeriu incluir vários sócios de negócios. Dizia coisas como, essa família precisa se assentar direito e a fundação certa importa mais do que as pessoas percebem. Uma noite, depois do jantar na casa dele, ele me puxou no corredor.
Emily estava na cozinha ajudando minha mãe. Noah estava dormindo no sofá. Meu pai olhou para a sala e disse: "Aquele menino precisa de estrutura." Eu disse: "Noah?" Ele confirmou com a cabeça. Depois me olhou e disse: "Homem fraco foge da responsabilidade. Homem de verdade dá o nome a uma criança." Na época achei que era um teste. Agora entendo que era um preparo. A linguagem era estranha. Era o tipo de linguagem que se usa numa transação, não num casamento. Emily achou fofo que ele estava tão envolvido. Eu comecei a achar sufocante. Mas ele era meu pai. E eu tinha 31 anos e ainda, Deus me perdoe, ainda queria a aprovação dele. Então deixei passar. 3 meses antes do casamento, Emily e eu estávamos caminhando no parque perto do apartamento. Noah estava com a gente. Ele corria na frente, perseguindo pombos com a dedicação de quem acredita de verdade que hoje seria o dia em que finalmente pegaria um. Emily estava falando sobre o casamento, flores, disposição das mesas, se a tia dela podia sentar perto da mãe sem virar incidente diplomático. E então ela disse de passagem, sem nem me olhar: "Depois do casamento, a gente deveria pensar com mais seriedade na situação do Noah." Olhei para ela. "Como assim?" Ela fez uma pausa. Estava olhando para Noah. "Ele precisa de estabilidade. Minha irmã não está. Ela não consegue dar isso de forma consistente. E ele te ama. Podia ser bom. Para todo mundo." "Você está falando de adoção?" Ela se virou então, com os olhos suaves e cuidadosos. "Só estou dizendo que vale pensar. Lá na frente." Não disse sim. Não disse não. Disse que a gente podia conversar. Mas lembro que pensei, e empurrei o pensamento para longe imediatamente. Por que ela já tem uma resposta pronta para como nossa família deve ser? A gente ainda não tinha nem conversado sobre ter filhos próprios, nem abrido conta conjunta, mas ela já tinha planejado os próximos 5 anos da nossa família. Uma semana depois, ela trouxe o assunto de novo. Dessa vez havia papéis. Não eram documentos oficiais, ela disse, só informações. Só algo que ela tinha impresso de um site de direito de família. Deixou na bancada da cozinha do lado do meu café, como se fosse uma lista de compras. Lembro de olhar para a palavra adoção. Ela viu minha expressão e imediatamente tocou meu braço. "Não agora", ela disse baixinho. "Não estou te pressionando." Mas esse era o negócio com Emily. Ela nunca empurrava parecendo que estava empurrando. Fazia parecer nobre. Depois disse: "É isso que eu amo em você, Ryan. Você não foge das pessoas que precisam de você." Na época, achei que era amor. Agora sei que era uma coleira. Empurrei o pensamento para longe. Era bom nisso. Já contei o que vi. Emily no carro do meu pai. Ela chorando. A mão dele no pulso dela. Aquelas palavras: "Você já foi longe demais. Não tem mais como voltar atrás." Quando cheguei em casa, fiquei sentado no escuro por 2 horas. Aí, Emily chegou. Entrou quieta, disse que não tinha conseguido dormir e tinha saído para dar uma volta de carro. Me deu um beijo na testa e foi para a cama. Ela mentiu na minha cara, com os olhos limpos e a voz firme. Fiquei deitado ao lado dela no escuro por muito tempo. Na manhã seguinte, perguntei a ela, com o máximo de naturalidade que consegui, se tinha falado com meu pai recentemente. Ela não pestanejou. Levantou os olhos do café e disse: "Na semana passada, na verdade. Ele me ligou sobre o presente de casamento. Não queria que você soubesse. Está planejando algo pessoal. Me fez prometer que não ia contar nada." Estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a minha. "Tudo o que eu fiz foi porque te amo. Você sabe disso." Fiz mais uma pergunta. "Por que você estava chorando?" Pela primeira vez ela hesitou. Só meio segundo. Mas quando você ama alguém, você reconhece o ritmo das mentiras dela antes mesmo de saber que são mentiras. Ela disse: "Porque seu pai é intenso. Me fez sentir que não era boa o suficiente para essa família." Depois olhou para baixo. Timing perfeito. Vergonha perfeita. Aquela pequena quebra na voz, perfeita. E me odiei porque uma parte de mim ainda queria consolá-la. Concordei com a cabeça, mas ouvi. Tudo o que eu fiz. Não tudo o que eu faço. Tudo o que eu fiz. Passado. Retrospectivo.
como se ela estivesse prestando contas de um período de tempo que precisava ser coberto. Sorri para ela e comecei a fazer ligações. Liguei para Marcos, um amigo da faculdade que trabalha com compliance financeiro, e disse que precisava de um favor. Precisava que alguém investigasse uma empresa chamada Greyline Consulting. Tinha visto o nome, uma vez, num e-mail que Emily tinha deixado aberto no notebook. Na época, não dei importância. Uma nota fiscal de consultoria. Achei que era um freela que ela tinha feito. Esqueci em menos de 1 hora. Lembrei naquela noite em que fiquei sentado no escuro. Marcos me retornou em 48 horas. A Greyline Consulting era uma empresa de fachada. Registrada em Delaware, ativa há 6 anos. Tinha um cliente, ou melhor, uma única fonte de dinheiro, que passava por 2 contas intermediárias antes de chegar à Greyline. Esse dinheiro levava a uma holding controlada por Richard Carter. A Greyline vinha fazendo pagamentos mensais a Emily Hartwell há 5 anos, 1 ano antes de nos conhecermos. Fiquei olhando para esse número por um bom tempo. 1 ano antes de nos conhecermos. Antes da abertura da galeria. Antes do meu amigo me arrastar para sair. Antes de ela fazer aquele comentário seco sobre o quadro e eu ri mais do que tinha rido em meses. 1 ano antes de tudo isso. Foi aí que comecei a me perguntar se a abertura da galeria tinha sido mesmo um acidente. Repeti aquela noite na minha cabeça. A forma como ela estava parada perto da saída. A forma como ela foi a primeira a comentar. A forma como ela riu na medida certa para me manter conversando. Na época pareceu destino. Agora parecia uma mulher esperando o alvo entrar na sala. Ainda não sabia ao certo o que estava encarando. Disse a mim mesmo que podia haver explicações. Relações de negócios que meu pai tinha. Trabalho de consultoria que ele tinha contratado. Talvez Emily conhecesse meu pai profissionalmente. Talvez fosse uma coincidência com uma explicação limpa. Quase acreditei nisso. Aí Marcos me mandou mais uma coisa. Fui ao escritório do meu pai numa terça-feira. Ele estava em reuniões a tarde toda, e a assistente dele me deixou esperar no escritório privado dele. Ela tinha feito isso umas 100 vezes. Não sabia exatamente o que estava procurando. Alguma coisa. Qualquer coisa. Encontrei uma caixa de fotos impressas na gaveta de baixo de um móvel do escritório dele. Fotos antigas, impressas, não digitais. Meu pai é antiquado em certas coisas. Fui folheando. E lá estava ela, Emily. Mais jovem, uns 23, 24 anos, sorrindo. Num jantar privado, em algum lugar caro. E ao lado dela, com a mão nas costas dela, e uma expressão relaxada de um jeito que eu nunca tinha visto, nem em casa, nem nas próprias festas dele, estava meu pai. Não parecia coisa de negócios, não parecia casual. Era íntimo. Do jeito que você fica do lado de alguém quando essa pessoa é sua. Fui passando as fotos. 3, 4. E então encontrei a foto que fez meu estômago embrulhar. Emily, no mesmo lugar, mesma época pelos trajes, mas nessa foto ela estava de lado. Ela estava grávida. Guardei as fotos de volta, exatamente como estavam. Agradeci a assistente do meu pai ao sair. Fui a um estacionamento na 6ª Avenida e fiquei sentado no terraço com as mãos no colo. Na época, achei que aquilo era o pior que eu ia encontrar. Estava errado. Liguei para Marcos de novo. Pedi que ele descobrisse o que pudesse sobre a família de Emily. A irmã, o filho da irmã. Ele me retornou em 24 horas. Emily não tinha irmã. Tinha um irmão, mais velho, morando em outro estado, sem filhos. A certidão de nascimento de uma criança chamada Noah Hartwell listava Emily como a mãe. O campo do pai estava em branco. Noah era filho de Emily. Fiquei com isso por 6 horas antes de conseguir me mover. Ficava vendo ele, correndo atrás de pombos no parque, dormindo no colo de Emily, os olhos castanhos grandes fechados, dizendo meu nome como se fosse um título, montando um posto dos bombeiros de Lego comigo no chão, enquanto Emily observava da porta da cozinha com uma expressão que eu sempre li como felicidade. Noah não era sobrinho dela. Era filho dela.
E se os pagamentos da Greyline Consulting remontavam a 5 anos, se o dinheiro começou 1 ano antes de Emily e eu nos conhecermos, então Richard Carter estava bancando Emily muito antes de ela ser minha namorada. Voltei ao escritório do meu pai 3 dias depois. Ele estava viajando. Entrei com minha própria chave. Eu sabia a combinação do cofre dele, tinha há anos, para emergências. Ele tinha me dado quando eu tinha 22 anos e nunca mudou. Dentro do cofre havia uma pasta. Dentro da pasta havia um teste de DNA. Noah Hartwell, Richard Carter. Probabilidade de paternidade, 99,97%. Noah era filho do meu pai. Noah era meu meio-irmão. E eles tinham colocado ele na minha vida e me pedido para amá-lo, e planejavam me fazer adotá-lo legalmente depois do casamento. Foi nesse momento que entendi. Meu pai nunca me tinha visto como um filho. Ele me via como uma solução. Esperei até estarmos em casa, só nós dois. Fiz jantar, cozinhei, o que ela achava romântico, o que me deu náusea. E deixei ela servir o vinho e falar sobre centro de mesa, e aí coloquei a pasta na mesa entre a gente. Ela olhou para a pasta, não tocou. Por um longo momento, não disse nada. Então, onde você conseguiu isso? Importa? Ela negou primeiro. Claro que negou. Disse que era complicado, que havia contexto, que ela podia explicar. Deixei ela falar. Observei o rosto dela. Vi ela construindo a história em tempo real, escolhendo qual porta abrir e qual manter fechada. Então coloquei a certidão de nascimento de Noah na mesa. E ela parou de falar. Ela chorou. Lágrimas de verdade. E eu me odiei porque ainda não conseguia distinguir. Disse que sentia muito. Disse que sabia que não era suficiente. Disse que nunca quis que isso me machucasse. Me conta tudo, eu disse, do começo. O que ela disse em seguida me fez perceber que ela tinha ensaiado essa conversa. Ela disse que Richard a procurou quando Noah tinha 6 meses. Ela estava sozinha, sem dinheiro, apavorada. Ele ofereceu apoio financeiro em troca de sigilo. Ele bancava a vida dela, mas Noah nunca poderia ser reconhecido publicamente como filho dele. Depois, quando Noah tinha uns 2 anos, Richard chegou com a próxima parte do plano. Ela seria apresentada à vida de Ryan, de forma casual, orgânica. Ela o faria se apaixonar por ela. Eles se casariam. Depois do casamento, ela sugeriria a adoção. Ryan assinaria. Noah se tornaria legalmente filho de Ryan. O nome de Richard nunca apareceria em lugar nenhum. Ela disse que aceitou porque estava desesperada. Ela disse que o primeiro ano foi um plano. Perguntei, e o nosso primeiro beijo? Ela tapou a boca. Perguntei, e a primeira noite que você ficou aqui? E o meu aniversário? E a noite em que você conheceu minha mãe e me disse que finalmente sentia que tinha uma família? Ela começou a chorar mais forte. Eu disse, essas eram memórias reais para você, Emily? Ou eram relatórios de progresso? Ela sussurrou. Ryan, por favor. Mas eu precisava que ela dissesse, então perguntei. Em que momento eu deixei de ser a missão? Ela não respondeu. E aquele silêncio me disse mais do que qualquer confissão poderia. Mas os 2 últimos anos foram de verdade, ela disse. Ryan, eu juro, o que eu sinto por você é real. Foi crescendo em algo que eu não esperava. Eu não sabia como sair disso. Ela tentou pegar minha mão. Eu deixei. Quase acreditei nela. Essa é a parte que eu nunca tinha admitido para ninguém até agora. Fiquei sentado diante de uma mulher que tinha sido colocada na minha vida como uma peça de xadrez pelo meu próprio pai, e uma parte de mim, a parte que a amou por 3 anos, que pediu ela em casamento, que construiu uma vida em torno dela, ainda queria acreditar nela. Mas o amor não apaga 3 anos de mentira diária. Só faz a mentira doer mais. Já tinha decidido não perdoar ela antes de encontrar as mensagens, mas as mensagens deixaram tudo limpo, definitivo, sem nenhuma parte de mim duvidando no escuro às 3 da manhã. O celular de Emily tinha backup compartilhado com o notebook. Encontrei o histórico entre ela e a mãe dela. A mãe tinha escrito, só leva ele até o casamento. Depois da adoção ele não vai conseguir ir embora. Vai estar legalmente preso. Emily respondeu, ele é um homem bom. É isso que dificulta.
A mãe respondeu. Homem bom é mais fácil. Eles querem acreditar no melhor. Então Emily escreveu algo que me fez largar o celular e sair de casa porque achei que ia vomitar. Eu sei. Às vezes acho que realmente o amo. Esse é o problema. Não eu o amo. Não consigo fazer isso com ele. O problema. Meu amor tinha virado um inconveniente num plano que ela já havia concordado em concluir. Ela havia dito à mãe que eu era fácil de usar porque era bom. Minha bondade não era algo que ela protegia, era algo que ela calculava. O que ainda me revira o estômago não é que ela mentiu, é por quanto tempo ela me deixou amar a mentira. Quero deixar claro, eu podia ter ligado para ela naquela noite. Podia ter terminado tudo quieto, em particular com alguma dignidade para todo mundo envolvido. Escolhi não fazer isso. Não porque eu fosse fraco, não porque ainda esperava alguma coisa. Porque meu pai ia ficar de pé numa sala em 6 dias e brindar à família, à lealdade e ao amor. Porque a mãe de Emily ia sentar à mesa e sorrir para mim com minha bondade no bolso como troco miúdo. Porque havia sócios de negócios, amigos da família, um pastor, parentes que tinham viajado, uma sala cheia de gente que ia testemunhar a minha família se apresentar como algo limpo. Queria todo mundo na mesma sala. Queria que ninguém pudesse desviar o olhar. Na noite antes do jantar de ensaio, Emily adormeceu ao meu lado com a mão no meu peito. Fiquei acordado olhando para o teto. O anel de noivado dela captava a luz toda vez que ela se movia. Por um segundo de loucura, me perguntei se eu poderia fingir que não sabia de nada. Me casar com ela, proteger Noah, poupar minha mãe da humilhação. Deixar meu pai ganhar, só para casa não pegar fogo. Aí Emily se mexeu no sono e sussurrou meu nome. Não de Richard, o meu. E de alguma forma, aquilo piorou tudo. Porque se qualquer parte do amor dela era real, significava que ela havia me olhado todos os dias e escolhido a mentira assim mesmo. Emily estava linda. Quero dizer isso porque importa. Ela usava um vestido creme, cabelo preso, riu nos momentos certos e tocou meu braço e disse meu nome com carinho. E se eu não soubesse o que sabia, eu seria o homem mais feliz da sala. Meu pai fez um brinde. Ele se levantou, segurou a taça de champanhe e disse: Isso eu não vou esquecer enquanto viver, disse. Família é tudo. E a marca de uma boa família é a honestidade, a lealdade, a disposição de proteger uns aos outros, custe o que custar. Hoje à noite, tenho orgulho de receber Emily na nossa, porque ela entende o que esta família representa. Levantou a taça, as pessoas bateram as taças, as pessoas sorriram. Minha mãe, quieta, digna, exausta, segurou o copo e não bebeu. Ele se sentou. E eu me levantei. Disse: Quero contar para todo mundo a história real desta família. As pessoas sorriram. Acharam que era um brinde. Acharam que seria sentimental. Tinha trazido um projetor. Disse à equipe do espaço que era para um slideshow romântico. Ninguém questionou. A primeira imagem era uma foto de Emily e meu pai num jantar. A mão dela sobre a dele. A expressão dele aberta de um jeito que nunca vi com minha mãe. A sala ficou em silêncio. A segunda imagem eram os registros de transferência bancária. Gray Line Consulting. Pagamentos mensais. 5 anos. Conta de Emily. Alguém sussurrou. Outra pessoa empurrou a cadeira para trás. A terceira imagem eram os documentos de adoção preparados, datados 6 meses antes do nosso noivado, com o nome de Noah já preenchido e uma linha em branco onde minha assinatura deveria ir. Emily fez um som que nunca tinha ouvido dela. Baixo. Partido. A quarta imagem eram as mensagens de texto entre Emily e a mãe dela. A mãe de Emily se levantou de um salto. Desliga isso, ela cortou. Isso é privado. Olhei para ela e disse: A minha vida também era. Vocês não ligaram na época. O rosto dela se contorceu. Meu pai se levantou devagar, tentando retomar o controle da sala. Ryan, chega. Aquela palavra quase me fez rir. Chega. Por 3 anos, eles tinham arranjado minha vida pelas minhas costas. Tinham me visto me apaixonar, me visto criar vínculo com Noah,
Me visto planejar votos em torno de uma mulher que entrou na minha vida por contrato. Mas agora que as pessoas estavam vendo a verdade, de repente eles descobriram que existia limite. Emily também se levantou. As mãos dela tremiam. Ryan, por favor, ela sussurrou. Não na frente de todo mundo. Olhei para ela. Você ia me fazer assinar papéis de adoção na frente de um juiz? Ela se encolheu como se eu tivesse dado um tapa nela. Alguém na sala soltou um grito abafado. Aí minha tia Linda disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Espera, Richard é o pai do menino? Foi nesse momento que a sala mudou. Antes disso, as pessoas achavam que estavam assistindo a um noivado sendo desfeito. Depois disso, entenderam que estavam assistindo a uma família apodrecer por dentro em público. Tudo isso projetado numa tela, num restaurante onde 60 pessoas tinham vindo comemorar. Homem bom é mais fácil. Eles querem acreditar no melhor. Então eu toquei o áudio. A voz do meu pai, de uma ligação que eu tinha gravado depois que finalmente soube quais perguntas fazer. Ryan vai assinar depois do casamento. Ele não vai questionar. Ele nunca questiona nada. Meu pai avançou em direção ao projetor. Não foi rápido o suficiente. Meu padrinho se pôs na frente dele. Pela primeira vez na vida, vi Richard Carter parecer impotente. Não pobre. Não fraco, não arrependido, exposto. E há uma diferença. A sala ficou completamente em silêncio. Meu pai ficou parado perto do projetor, o rosto da cor de cinza. Disse meu nome uma vez, Ryan, numa voz que tentava ser autoritária, mas não conseguia sustentar o tom. A mãe de Emily agarrou a bolsa. O pastor recuou da mesa. E minha mãe, quieta, digna, 28 anos de casamento naquela mão, se inclinou, tirou a aliança e a colocou na mesa à sua frente, sem dizer uma palavra. Depois olhou para meu pai e disse a primeira coisa cruel que eu já havia ouvido sair da boca dela. Você fez seu próprio filho carregar a sua vergonha. Ninguém se moveu. Meu pai abriu a boca, mas não saiu nada. Porque pela primeira vez não havia contrato, não havia cheque. Não havia advogado. Não havia ameaça que pudesse fazer a verdade parecer limpa. Olhei para Emily, depois para meu pai, depois para Noah, que era jovem demais para entender por que todos os adultos da sala de repente pareciam envergonhados. E disse: Noah não é uma vergonha que eu tenha que esconder. Emily não é minha esposa e eu não vou perdoá-la. E Richard Carter não é um homem que essa família vai continuar protegendo. Então olhei para a sala uma última vez. O casamento está cancelado. E saí. E pela primeira vez na vida, ninguém naquela família tinha poder para me chamar de volta. Minha mãe entrou com um pedido de divórcio em menos de um mês. O envolvimento de Richard com a Gray Line Consulting gerou uma exposição legal significativa. Usar uma empresa de fachada para financiar um esquema envolvendo documentos de adoção fraudulentos não é algo do qual você sai limpo, mesmo com advogados caros. Ele foi obrigado a se afastar do cargo na empresa. Também teve que reconhecer formalmente Noah como filho por meio de um processo legal. Um fundo foi criado para Noah. Ele vai ficar amparado. Ele não fez nada de errado. Tinha 5 anos e era inocente em tudo que importava. E independentemente do que eu sentia pelo resto, nunca esqueci isso. A mãe de Emily enfrentou consequências legais pelo papel dela na preparação dos documentos de adoção falsos. Emily, eu a deixei, de forma permanente, completamente. O que as pessoas não contam sobre a humilhação pública é que ela continua acontecendo depois que a sala esvazia. Emily perdeu amigos. Não todos. Algumas pessoas ainda acreditaram que ela tinha sido encurralada pelo dinheiro e pelo poder de Richard. Mas gente suficiente viu as mensagens. Gente suficiente viu a nota. Gente suficiente entendeu que o desespero pode explicar a primeira mentira, mas não explica 3 anos dormindo ao meu lado enquanto planejava o que eu assinaria depois do casamento. Por 3 semanas ela ligou. Depois escreveu cartas. Em todas dizia a mesma coisa de formas diferentes. Que me amava, que sentia muito, que os 2 últimos anos tinham sido de verdade, que passaria o resto da vida tentando reparar o estrago, se eu lhe desse a chance. Não respondi. 2 meses depois, ela saiu da cidade.
A última carta estava na minha caixa de correio na semana em que ela foi embora. Dizia: eu realmente te amei. Eu acredito nela. Isso não é a mesma coisa que perdoá-la. Não me afastei porque deixei de amar. Me afastei porque amor que começa como transação nunca vira outra coisa completamente. Depois que você entende como tudo foi armado, não consegue mais deixar de ver. O verdadeiro castigo não aconteceu quando eu fui embora. Aconteceu todo dia depois, quando ela teve que viver com o fato de ter destruído o único homem que teria dado tudo a ela sem que ninguém precisasse pagar por isso. 3 semanas depois do jantar de ensaio, um documento chegou na minha porta. Um antigo acordo. Impresso em papel, formatado profissionalmente. Assinado. A data era de 4 meses antes da abertura da galeria onde eu conheci Emily. A linguagem era cuidadosa. Descrevia um arranjo em que Emily Hartwell concordava em cultivar um relacionamento com Ryan Carter com o possível objetivo de casamento. Em troca de apoio financeiro através da Grey Line Consulting. Ela concordava em construir confiança gradualmente e buscar um relacionamento de longo prazo, com objetivos específicos definidos. Na parte de baixo, em uma caligrafia que eu reconhecia, tinha visto em cartões de aniversário, em bilhetes deixados na bancada da minha cozinha, numa carta que ela me escreveu uma vez quando eu estava viajando e ela disse que sentia minha falta demais para esperar eu voltar. Emily tinha escrito uma nota. Só uma linha. Uma primeira impressão, registrada em papel na noite em que ela concordou com o plano. Ele parece ser um cara bom. Isso pode funcionar. Havia mais uma coisa anexada ao acordo. A lista de convidados da abertura da galeria. Meu nome estava destacado. Ao lado, na caligrafia de Richard, havia 3 palavras. Aproxime-se dele primeiro. Então, até a história que eu costumava contar, o vinho derramado, o quadro, a risada, o momento em que achei que o destino finalmente tinha feito algo bom por mim, tinha sido encenado. Ela não esbarrou na minha vida. Ela foi colocada direto na minha vida. Ela me escolheu porque achou que a minha bondade me tornava fácil de usar. Por 3 anos, achei que Emily amava as melhores partes de mim. Minha paciência, minha lealdade, minha necessidade de acreditar que as pessoas eram melhores do que eram. Mas essas não foram as coisas pelas quais ela se interessou primeiro. Essas foram as alavancas que eles usaram para me manipular. Ela não só quebrou meu coração. Ela aprendeu como meu coração funcionava, encontrou meu ponto mais fraco e pressionou ali até eu chamar aquilo de amor. E essa é a parte que eu ainda não consigo aceitar. Por 3 anos, achei que estava construindo uma família. Na verdade, eu estava sendo encaixado numa mentira feita para encobrir os dois. Não estou pedindo para você sentir pena de mim. Eu sobrevivi. Mas quero te fazer uma pergunta, e quero que você seja honesto consigo mesmo quando responder. Emily me disse que o primeiro ano foi um plano. Me disse que os 2 últimos anos foram de verdade. E se ela estava dizendo a verdade sobre isso? E se o amor pode genuinamente crescer a partir de algo calculado, frio e errado? Importa? O amor real cancela a mentira? Ou a mentira contamina tudo que veio depois? Você conseguiria perdoar alguém que começou te usando, se depois dissesse que realmente te amou? Deixa aí nos comentários, eu leio todos.